Olá, é uma alegria poder continuar nossa série de mensagens e saber que vocês estão me vendo e espero ser útil de alguma forma. Mudança de hábitos, de rotina, de imagem, né? Cabelo quase Jackson 5 e sem barba. Mas vamos ao que interessa. Abramos a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 8. Essa é a quarta praga, que é a praga das moscas. Aliás, quão terrível são os insetos. Eu tenho quase que pânico diante deles. Dos mosquitos, pernilongos. Vamos ver o que o texto nos diz e vamos entender como é que se deu essa narrativa histórica e ainda extrairmos lições para nosso enlevo, edificação e que Deus fale conosco. Então, Êxodo capítulo 8, a partir do verso 20, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés à presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Eu quero falar com vocês sobre o título Cuidando de seus filhos. Cuidando de seus filhos. O Senhor Jesus Cristo certa vez indagou: olha, se vocês, sendo maus, pecadores, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, ainda mais eu. E somos falhos como pais, mães, mas nós cuidamos dos nossos. Eu me lembro, há cerca de 3 anos, estávamos num congresso. O Davi era pequeno, devia ter 2 anos no máximo, e estávamos na palestra e o Davi febril, numa outra cidade, em Águas de Lindóia. Saímos com ele da palestra, aliás, acabou a palestra, saímos com ele enroladinho. Chegando no quarto do hotel, nós administramos a ele, demos a ele dipirona. Eu não sabia que esses antitérmicos, num primeiro instante, eles podem fazer subir a temperatura
para que depois ela baixe. Foi o que aconteceu. E o Davi, que é o meu filho número 2, né? Nessa época nós só tínhamos 2 filhos e não 3 como agora. O Davi teve uma convulsão. E você que já viu isso sabe o quanto é aterrorizante. Ainda mais um bebê virando os olhos, cerrando os dentes, pálido, parecendo morto. E aí o Henrique se debruçou no irmão, começou a orar e... Bom, do jeito que eu estava, nem sei como é que eu estava, saímos com ele. E chegando no elevador do hotel, um rapaz falou, olha, por que você não dá um banho frio nele? Eu voltei, dei um banho no menino, ele um banho gelado, e aí ele foi voltando, colocamos uma roupa, fomos até o pronto-socorro da cidade. Que coisa. As coisas se passaram bem, mas nós somos capazes de dar a própria vida pelos nossos filhos. E é interessante que o cuidado de Deus para com seus filhos também fica muito evidente em meio ao caos. E talvez seja essa a grande ideia do texto. O cuidado de Deus é evidenciado em meio ao caos. O ponto é que muitas vezes as nossas lágrimas embaçam os nossos olhos e impede que nós vejamos com clareza, com nitidez, o amor de Deus, o seu cuidado. Aliás, esta praga, ela abre uma seção de próximas pragas, ou ela está entre algumas pragas que falam sobre o contraste do amor de Deus, o tratamento que Deus dispensava ao seu povo e o tratamento que Faraó dispensava também a Israel. Enquanto o mundo nos maltrata, enquanto as pessoas trazem dificuldades, falta de cuidado, egoísmo, o Senhor, Ele tem sido cuidadoso com o seu povo e o seu cuidado é evidente em meio ao caos, ou não é? O cuidado de Deus é evidente em uma pandemia, é evidente no quarto do hospital. Porque traz cura, e quando não traz cura, traz consolo. E normalmente é uma grande oportunidade de nos aproximarmos do Senhor e nos assemelharmos a Ele. E aí, Deus diz para Moisés mais uma vez, olha, de madrugada, levanta-te, vai até o rio Nilo e esteja com o Faraó. Conforme nós vimos em outra ocasião, Faraó ia bem cedinho ao Nilo e lá ele fazia as suas devoções. E essa prática de Faraó mostra primeiramente que ele ainda estava endurecido. Ele ainda não estava disposto a render-se diante do Senhor. E mais, já que ele estava afrontando o Senhor e se portando de forma desobediente, essa era uma grande oportunidade para que ele pedisse, ou para que ele fosse revestido do poder de seus deuses, né? Que não existem, que não existiam, nunca existiram. O fato é que Faraó continuava na sua prática devocional. E aí, no verso 21, Moisés encontra-se com Faraó e diz, olha, libera o meu povo, que eu enviarei enxames de moscas sobre ti. Certamente, aquele número incalculável de rãs mortas no rio Nilo, que eram as rãs de 2 pragas anteriores, contribuíram, obviamente, para aquele enxame de moscas. Mas, conforme disse anteriormente, o amor de Deus ele é evidenciado em meio ao caos. E diante daquela praga, nós encontramos o amor de Deus na singularidade, na sua singularidade. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não havia Deus no Egito que pudesse lidar
com aquela dificuldade, que poderia lidar com aquela praga ou com aquelas pragas. Faraó, de forma tola, pensava que estava num quebra-braço igualitário com Yahvé, o Todo-Poderoso, mas ele estava equivocado. Porque Faraó estava debaixo do estrado dos pés do Senhor, assim como a serpente que ele esmagou a cabeça na cruz do Calvário. E nós observamos toda essa singularidade, porque as moscas tinham uma relação com as divindades egípcias. Havia um homem chamado, um suposto deus chamado Beelzebub, que era deus das moscas. Hércules, o exterminador das moscas. Muagros castigava as pessoas através de moscas. Júpiter expelia as moscas. O Atite, que era associado às moscas também. E não havia inseticida para que as moscas fossem mortas, mas especialmente o Senhor está afrontando a adoração dos egípcios e de Faraó a um Deus chamado Anubis, que significa mosca de cão. Enfim, todas essas moscas tinham relação com as divindades egípcias, e Deus se mostra singular, fazendo aparecer moscas e depois fazendo com que elas desaparecessem. Diante das dificuldades, as pessoas recorrem a tudo, né? Acendem uma vela, rezam um terço, procura forças positivas, energias positivas, e vão até a igreja evangélica. Todas essas coisas não são párias para Deus e não podem ser comparáveis a Deus. O Senhor é o incomparável. O Senhor é o único Deus. Por isso ele não deve ser a última pessoa a quem devemos recorrer diante das dificuldades. Ao contrário, deve ser ele a primeira. Mas notem também o amor de Deus em meio ao caos na manifestação do seu poder. Esse é o segundo aspecto. Moisés, como sendo mediador, um tipo de Cristo, ele vai ter com Faraó e pede que Faraó libere o povo para que o povo preste culto ao Senhor. E aí no verso 25, Faraó responde a Moisés e Arão: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Vocês podem adorar. Aliás, vocês podem ir ao deserto, mas não vão para longe não. Continue por aqui. Com isso, Faraó estava reconhecendo o Deus de Moisés como sendo uma deidade, uma entidade egípcia. É claro que Moisés não estava satisfeito com isso. É claro que este não era o ponto. Mas o coração de Faraó começa a ser quebrantado. E nisso nós encontramos o poder, que é o segundo aspecto. O poder. E aí, Faraó diz: vá para o deserto, no verso 27, mas não vades muito longe. Os meus planos podem ser frustrados, os seus planos, os nossos negócios, mas os planos de Deus não. Daí a necessidade de nos submetermos aos planos de Deus e amoldarmos a nossa vontade à dele, para que não sejamos frustrados. Mas se não conseguirmos moldarmos a nossa vontade a dele, que nós aceitemos a sua vontade e que nós nos humilhemos diante daquele que é poderoso para todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, o Deus que permite que atrocidades e males
nos assolem. O Deus da pandemia, sim, porque Ele é soberano e nada foge ao seu controle. Mas diante do caos nós encontramos o seu cuidado, o seu poder. E é a esse Deus a quem nós damos toda a honra e toda a glória. É esse Deus para quem nós declaramos dependência. E é esse Deus a quem nós servimos. Mas eu quero, finalmente, dizer que o amor de Deus em meio ao caos, ele pode ser expresso na singularidade, no poder e na exclusividade. Sim, na exclusividade. O Senhor estabelece um pacto com seu povo desde o Éden. E este é um pacto de exclusividade, onde Ele promete ser nosso Deus e requer que nós sejamos o povo exclusivo dEle, propriedade exclusiva dEle. Nós somos exclusivos e Deus tem esse cuidado especial. Sim, Ele cuida e abençoa a terra com a graça comum. Nós temos tido alguns pôr do sol assim lindos, provavelmente decorrente a pouca poluição, considerando que muitos veículos e muitas fábricas não têm produzido poluição ultimamente, nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E o pôr do sol embeleza e abençoa os bons e os maus, os ímpios e os servos do Senhor. A chuva molha a horta do ímpio e do justo. O sol aquece a cabeça de todos, mas Deus tem tido um cuidado especial para com seus filhos. Isso não quer dizer que não seremos acometidos de enfermidades. Isso não quer dizer que a morte não nos visite. Sim, até que Cristo volte, nós precisaremos lidar com Ele. Mas diante de tantas notícias ruins, às vezes nos esquecemos de que Deus tem tido um cuidado especial para conosco. E é a isso que nós chamamos de exclusividade. Olha que interessante, o verso de número 22 diz assim: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. Havia um lugar lá no Egito onde ficavam os israelitas, e o Senhor coloca como que uma bolha, envolve aquele povo como que numa bolha. É interessante que eu tenho respeitado o isolamento social. Depois de algumas semanas eu subi à igreja e vim gravar o sermão daqui por questões técnicas, né, por aqui ter ajuda técnica e tudo mais, mas não tenho saído. Mas quando saio, quer para ir ao mercado ou à farmácia, alguma coisa assim, é uma operação de guerra. E tira-se a roupa e corre-se para o banheiro por uma razão. Nós não estamos numa bolha dentro de casa, mas o povo de Israel estava na terra de Gósen como que numa bolha. E por quê? Porque o verso 23 diz: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. E a distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus é feita desde Gênesis 3,15. Porque após Adão comer do fruto proibido, o texto diz que enviaria aquele que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E da semente da mulher suscitaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é o Messias, que é Jesus Cristo, que destruiu o mal, a serpente, e ressuscitou. E propicia a mim e a você salvação, desde que nós nos entreguemos a Ele. Desde que nós entregamos a nossa vida a Ele, tenhamos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Mas o ponto é que Deus tem tido um cuidado especial. E Ele tem feito distinção. Ou você serve a Deus ou não serve a Deus. Ou você serve a Baal ou serve a Deus. Ou você serve o dinheiro ou serve a Deus. A quem você serve? Independente de posição política, o que nós temos visto é idolatria tanto de um lado quanto do outro. Isso demonstra a nossa carência de Deus. É necessário olharmos para a cruz de Cristo, porque Ele comprou o seu povo com sangue derramado na cruz. Fomos selados com o sangue derramado na cruz do Calvário, porque o Senhor tem tido um cuidado, embora não mereçamos, o Senhor tem tido um cuidado exclusivo com o seu povo. Portanto, não nos esqueçamos, mesmo diante das dificuldades, dos medos, de que Deus é poderoso, de que Deus tem nos tratado com exclusividade, que Ele é singular, que Ele é único. E nisso tudo, nós temos visto o amor de Cristo Jesus, que teve ápice na cruz. Haverá o tempo em que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. E nesse tempo que será inaugurado, chamado eternidade, nós desfrutaremos de uma comunhão perfeita. Não sei se entenderemos perfeitamente o amor de Deus, mas desfrutaremos de forma mais intensa este amor. Portanto, não se esqueça do amor do Senhor. Não deixe de ver este amor. Descanse nisso. E a Ele toda a honra e toda a glória. Oremos. Obrigado a Deus por Tua palavra. Obrigado a Deus porque podemos participar deste momento importante de comunhão, por que não? Somos unidos em um só Espírito. E neste instante, parte do seu povo está reunido, sendo edificado e buscando ouvir Tua palavra através dessa mensagem. Obrigado por tal oportunidade. Obrigado porque te traz um enxame de moscas ao Teu amor. Porque te traz os problemas à cruz de Cristo. E é para ela que nós olhamos. Em nome de Jesus. Amém. Me veio à mente, só quero contar só uma história. Na verdade, é uma ilustração, me veio agora. Há um filme que eu curto bastante, chamado Patch Adams, baseado na história de um médico. Filme muito bonito. E o Patch Adams, no início do filme, eu não sei se é spoiler ou não, mas no início do filme ele está num hospício e há alguém lá com as suas limitações intelectuais que perguntava para todo mundo: quantos dedos temos aqui? Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? E ninguém conseguia responder. As pessoas olhavam para os dedos ou para os dedos daquele senhor e dizia 4 dedos. E aí ele saía rindo: errou! Até que alguém decifrou, ou ele revelou o segredo. O segredo é: não olhe para os dedos. Olhe por dentro dos dedos. E quando se olha por dentro dos dedos, a vista fica embaçada. E ao invés de vermos 4 dedos, nós vemos 8. Não olhe para os problemas. Olhe para além dos problemas. Olhe para a cruz de Cristo Jesus. Que Ele te abençoe.